E seguimos agora com outros voos espaciais. Está connosco, como é habitual, ao domingo, o Miguel Gonçalves, comentador da RTP. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Começamos com histórias estelares exóticas com desafiantes também ao nível científico. É verdade, autênticas viagens espaciais e para irmos ao encontro de histórias, olha, um bocadinho bizarras e, por isso mesmo, também muito deliciosas. A primeira história leva-nos até 500 milhões de anos-luz de distância na Terra para uma galáxia anã. Anã galáxia, porque o mistério que revelou é extraordinário. E vamos até ao encontro de um casal estelar que começou a sua vida como sendo duas estrelas de grande massa. Nós sabemos como é que é a evolução da vida de estrelas de grande massa. São estrelas que já nascem com massas superiores a 5, 6, 7, até 20 vezes a massa do nosso Sol, que vivem muito, têm um tempo de vida muito curto, porque queimam muito rapidamente o hidrogênio que está no seu interior e tornam-se até super gigantes. À medida que crescem ainda mais que aquilo que elas já são, vão atirando para o espaço aquelas camadas mais exteriores da sua atmosfera. E quando rebentam como uma supernova, o resultado dessa explosão, ao embater com as camadas exteriores que já tinham sido evacuadas, digamos assim, faz uma libertação enorme de energia de raio-x, que é uma das emissões mais energéticas que nós conhecemos no universo. Bom, vamos voltar até este nosso casal, porque tem uma história de evolução muito interessante, dizem os astrónomos, e que é o seguinte: portanto, duas estrelas de grande massa, uma delas ligeiramente mais velha do que a outra, quer dizer que chegou mais rapidamente à fase de explosão de supernova do que a outra. E quando isso aconteceu, deu origem a um buraco negro ou uma estrela de neutrões. Portanto, chegamos a uma configuração em que temos uma estrela de grande massa e, ao orbitar essa estrela de grande massa, temos um buraco negro ou uma estrela de neutrões. Ora bem, o que é que terá acontecido nesta história? Olha, ao longo de alguns séculos, este buraco negro que orbitava à volta da estrela de grande massa começou a aproximar-se cada vez mais dessa estrela de grande massa. Atenção que um buraco negro, quando falamos em buracos negros, não são necessariamente os monstros supermaciços que nós estamos habituados. Esses existem, mas estão geralmente no coração das galáxias. Há buracos negros com a massa 2 ou 3 vezes a massa do Sol, pequeninos, relativamente pequenininhos. E, portanto, a massa deste buraco negro é inferior até à massa da estrela que gira à sua volta. O que é que aconteceu então ao longo destes séculos? Olha, o buraco negro começa a espiralar para o interior da sua companheira. Até que chega uma altura em que, à medida que se aproxima cada vez mais do núcleo desta sua companheira, quando toca no núcleo, explode. Faz explodir o próprio núcleo da estrela companheira. O que é que dá origem, Cristiana? A uma supernova, a uma outra explosão. E, portanto, isto é um tipo de supernova que nós não estamos muito habituados a ver e que é provocada pelo choque de uma outra entidade com o núcleo de uma estrela. Porque é que os astrónomos desconfiam que esta história terá sido mesmo assim que aconteceu? Porque eu vou buscar o que disse há bocado, quando nós estamos a falar da fase final das estrelas de grande massa, antes da supernova, há uma espécie de... Quando se dá o choque das supernovas, há esse choque, essas ondas de choque que batem nas camadas que já tinham sido evacuadas nas estrelas. E foi isso que telescópios na Terra registaram, as ondas de choque desta supernova, que foi provocada pela colisão de um buraco negro com o núcleo dessa estrela, e registaram então esse choque muito energético nas camadas mais exteriores desta estrela. Olha, quão energético. Para teres uma pequena ideia, estes raios-x que foram detectados duraram cerca de 15 segundos, e nesses 15 segundos derramaram cerca de 10 bilhões de vezes a energia do Sol, nesses apenas 15 segundos. 10 bilhões de vezes, eu não estou a falar de 10 mil milhões, 10 bilhões de vezes a massa do Sol. E, portanto, isto é um tipo diferente de explosão supernova e que ainda bem que foi descoberto. A outra história leva-nos a dois enxames de estrelas relativamente próximos da Terra, Cristiana. E então, porquê é que estes dois enxames de estrelas tornaram-se também muito importantes para os astrónomos nos últimos tempos? São estes dois enxames que nós estamos aqui a ver, M13 de um lado, M3 do outro. Porque um conjunto de astrónomos esteve particularmente interessado em analisar cerca de 700 anãs brancas nestes dois enxames. Anãs brancas, Cristiana, corresponde à fase final de estrelas como o nosso Sol. Nós sabemos que o nosso Sol está a meia-vida, vai crescer, tornando-se uma gigante e depois vai contrair novamente. À medida que se vai contraindo, vai se tornando uma anã branca e vai arrefecendo ao longo dos anos. Por isso é que muitas vezes se diz que corresponde à morte de estrelas como o nosso Sol. Deixa de ter capacidade para queimar hidrogênio no seu interior, portanto vai arrefecendo ao longo do tempo. Mas repara, aqui o pormenor está
deixa de queimar hidrogênio no seu interior. Cristiana, guarda esta informação aos telespectadores também, que vai ser interessante para perceber esta descoberta. Muito bem, 700 anãs brancas analisadas nestes 2 enxames. O que é que os astrónomos descobriram em M13? É que em cerca de 70% daquelas anãs brancas, algo de estranho estava a acontecer. Porque são anãs brancas, são estrelas velhas, só que à superfície parecem novas. Há aqui uma cosmética que precisamos perceber o que é que se passa. Então o que é que eles descobriram? Descobriram que em 70% daquelas anãs brancas está a acontecer a queima de hidrogênio, ou seja, ela continua a palpitar, continua a dar sinais de vida, Cristiana, mas não no interior, não no seu coração, não no seu núcleo, mas sim nas camadas mais superficiais da estrela, onde estão precisamente as camadas de hidrogênio de estrelas como as anãs brancas. E, portanto, ao contrário daquilo que nós sabíamos, conhecíamos sobre a evolução das estrelas anãs brancas, que no fundo são estrelas que vão arrefecer continuamente ao longo da sua vida até deixarem de ter qualquer tipo de nível de temperatura significativa. Aqui não, nós identificamos num dos enxames 70% das anãs brancas que estão ainda a queimar, estão ainda a dar sinais de vida, não no seu núcleo, mas na sua superfície. E, portanto, interessa perceber o seguinte: porquê em 70%? Porquê é que nas outras não acontece isso? E mais importante, Cristiana, porquê é que os astrónomos só descobriram isto num dos enxames? Porque no outro enxame nós temos anãs brancas exatamente com a evolução teórica que nós conhecemos. E, portanto, é mais um mistério que os astrónomos acham absolutamente deliciosos. Temos agora o nascimento de estrelas e planetas e o caminho que os pode levar depois a albergar vida. Olha, é um daqueles estudos que eu tenho sempre muito prazer em trazer aqui à Última Fronteira, porque corresponde, olha, a 2 décadas de trabalho de equipas que juntou 16 universidades em todo o mundo e que deu origem a 20 artigos científicos que foram agora publicados. E então o que é? Trata-se da observação de 5 discos protoplanetários. Discos protoplanetários são esta ilustração que nós estamos a ver. Temos uma estrela muito jovem a nascer também no seu centro e à sua volta existe uma grande concentração de massa que gira à sua volta, quente, mais quente perto da estrela, menos quente, mais afastada, e nestes anéis que nós estamos aqui a ver à volta desta estrela, Cristiana, nascem planetas. Portanto, o que os astrónomos fizeram foi, utilizando os radiotelescópios do ALMA, conseguiram fazer o mapa mais preciso, mais extenso das moléculas, da química que nós encontramos nestes discos protoplanetários. Foram mais de 100 terabytes de dados que foram precisos 2 anos para serem devidamente analisados. Então o que é que descobriram estes cientistas? Descobriram 18 moléculas, incluindo o cianeto de hidrogênio, moléculas mais ou menos complexas que ligam átomos de carbono, de nitrogênio e de hidrogênio, e também nitrílios. São moléculas, Cristiana, que são os precursores da vida que nós conhecemos aqui na Terra. E este estudo diz que este tipo de moléculas não está distribuído de uma maneira uniforme ao longo dos discos protoplanetários, isto é, há planetas que podem nascer já com a química certa para ter vida, e há planetas que até podem estar ligeiramente ao lado, mas podem não ter essas químicas que nós conhecemos que deu origem à vida na Terra, e, portanto, não estão distribuídas de uma maneira uniforme. Muitas destas moléculas que nós conhecemos da origem à vida estão, sobretudo, concentradas nos discos, nas zonas mais internas destes discos. Olha, fazendo uma comparação com o nosso sistema solar, é ali na zona Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, precisamente esta zona. E tem uma química, aqueles discos internos têm uma química muito parecida, Cristiana, com a química que nós encontramos nos cometas aqui no sistema solar. Mas, Cristiana, os cometas estão muito distantes do disco interno. E, portanto, nós temos aqui, sobretudo, um estudo muito extenso que nos permite dizer que a química é diversa, bem extensa, mas, sobretudo, a química para a vida está presente nos discos protoplanetários. Já o sabíamos, precisávamos desta confirmação. Miguel, hoje, para terminar, trazes sugestões de livros. Olha, livro para todas as idades. Vamos começar com um ensaio filosófico em 3 partes. Trazemos aqui o primeiro volume de Michel Onfray, Cosmos, uma ontologia materialista, das edições 70, em que, no fundo, o autor propõe o regressar ao cosmos, regressar ao deslumbramento do cosmos, para também percebermos melhor quais são os caminhos que a humanidade deve trilhar para um desenvolvimento mais sustentável e rico do ponto de vista do conhecimento. Do engenheiro mecânico e professor Chris Waring,
e da presença matemática para pessoas com pressa, olha, é precisamente aqueles conceitos de matemática que muitos de nós, se calhar, odiámos mal na escola secundária, mas que este autor explica aqui muito bem e com aplicações práticas no nosso dia-a-dia. Portanto, é uma belíssima sugestão. Também da Tinta da China, já foi publicado há alguns meses, mas é importante trazer aqui. Este é o primeiro de 4 volumes. Ciência, Tecnologia e Medicina na Construção de Portugal. É uma coleção de vários textos de académicos portugueses que explicam como é que ao longo dos séculos a ciência e a tecnologia foram fundamentais para percebermos a evolução e a construção de Portugal e também, se calhar, para perceber um bocadinho os tempos que nós vivemos. Em boa hora, a Gradiva, em mais um livro da excelente coleção Ciência Aberta, traz-nos este Porque Confiar na Ciência, mais uma coleção de artigos de um conjunto de palestras organizadas pela Universidade de Princeton e que a historiadora de ciência Naomi Oreskes publica aqui e que é tão fundamental, Cristiano, nos tempos que nós vivemos. Este livro foi publicado antes da pandemia, mas é profundamente atual e que nos diz que a ciência, feita obviamente pelos humanos, tem que ser necessariamente imprecisa, com erros, mas que esses erros também são fundamentais para a evolução do conhecimento. E por último, para os mais pequenininhos, nós temos aqui os gênios Estrela, Sara e Simão Estrela, numa missão ambiental tão necessária, missão Planeta Limpo. Olha, conheceram uma tartaruga que ingeriu plástico. Pois é também um dos grandes problemas do nosso tempo e é uma sugestão ecológica para os mais pequenos. Miguel, obrigada, bom domingo. Bom dia. E até à próxima.